Olá, queridos! Tudo certo? Prontinhos para mais uma aula do terceiro ano? Então, hoje é a nossa aula 6. Se liga aí nas nossas habilidades. Habilidade 1. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. 2. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o subjuntivo, mas nós também vamos falar sobre os dichos populares, que são os ditados populares da língua espanhola. E vamos fazer uma visita à Colômbia. Então vamos lá, meu povo, presta atenção aqui. O que é o subjuntivo? El subjuntivo da língua espanhola. O subjuntivo é um modo verbal. E esse modo verbal, ele tem aí algumas implicações. Uma das suas implicações é que no subjuntivo nós temos um modo de possibilidades, um modo de dúvidas, um modo das incertezas. Então, o modo subjuntivo, el subjuntivo, é o modo das possibilidades, das incertezas e das dúvidas. Todos os tempos conjugados no modo subjuntivo podem ser interpretados com o sentido de futuro, mesmo que esteja no presente ou ainda no pretérito. Por quê? Como é uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza, tudo vai depender do contexto. Por isso que quando a gente fala do modo subjuntivo na língua espanhola, é tão importante compreender o sentido correto da oração, o sentido que a oração quer passar. Então, observa aqui, se hubiera prestado más atención en clase, habría entendido mejor la explicación. Se tivesse prestado atenção, mais atenção na aula, teria entendido melhor a explicação. Então, observem que eu tenho aqui o modo subjuntivo conjugado através de uma locução verbal. Nós conseguimos ver aqui no verbo auxiliar e aqui também neste verbo auxiliar, denotando o quê? Uma possibilidade, uma dúvida, certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho do presente do subjuntivo. Quem é esse presente do subjuntivo? O presente do subjuntivo, ele vai indicar ainda um fato não realizado que poderá ou não se realizar. Ele também costuma ser utilizado para expressar um desejo. Normalmente, os verbos no presente do subjuntivo são acompanhados de algumas expressões, como quizá, talvez, no é seguro que, es posible que, no creo que. Então, quizá, talvez, talvez, talvez. Não é seguro, não é seguro. É possível que e não creio que, certo? Então, nós temos aí algumas possibilidades. Observa o gaturro e como ele está dizendo. Amo que llegue el frío, me encanta el cafecito, el rayito del sol por la ventana, me encanta hacer un mito, ponerme mucho abrigo y a los 5 minutos volver a la cama. Amo que chegue o frio,
Me encanta o cafezinho, o raio de sol pela janela, o ar fresquinho e colocar um cachecol e 5 minutos depois voltar à cama. Esse gaturro é demais, gente. Olhem bem, para formar o presente do subjuntivo em espanhol, basta a gente pegar a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Lembrando que lá no modo indicativo, nós temos o modo das certezas, ou seja, certezas afirmativas ou negativas. Lá nós vamos eliminar o e acrescentar as terminações correspondentes de cada conjugação. Lembrando o seguinte, as conjugações, como vocês já sabem, eu tenho a primeira, que é AR, a segunda, que é ER, e a terceira, que é IR. Então, aqui no verbo amar, da primeira conjugação, vai ficar ame, ames, ame, amemos, ameis, amem. Da segunda conjugação, que é o verbo comer, coma, comas, coma, comamos, comais, comam. Então, eu tenho o verbo eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Observem que aonde eu tenho o, eu substituo. No caso aqui da segunda conjugação, a gente substitui pela letra A. E no caso da primeira conjugação, a gente substitui pela letra E. Sendo que os verbos da terceira conjugação, que são aqueles pertencentes com final IR, eles vão seguir a mesma conjugação da segunda, a mesma terminação. No lugar do o, nós vamos ter a. Então, eu parto, em português, yo parta, que yo parta, que tu partas, que ele parta. Então, aonde tem eu parto, tu partes, vai ser substituído pela letra A, para denotar justamente essa possibilidade. Aqui, nós temos alguns verbos que eles são irregulares. Como vocês já sabem, os verbos irregulares são aqueles que não seguem uma mesma terminação, que não seguem a terminação ali, nem do AR, nem do ER, nem o IR. Eles sofrem conjugações diferentes, eles sofrem ali modificações, seja no seu radical, que é o significado do verbo, ou seja na sua terminação. Então, observem aqui, no verbo dar, ele é um verbo de primeira conjugação, porque é terminado em AR. Quando nós vamos conjugar ele vai ser de, des, de, demos, des, dem. Observem que muda a terminação. O radical permanece igual, mas a terminação muda. O verbo estar também sofre aqui uma modificação na sua terminação. Então, eu tenho este, estes, este, certo? O verbo haber, ele sofre tanto uma mudança no radical quanto na terminação, porque haber vai ser haja, hajas, haja, e assim por diante. O verbo ir também sofre uma modificação no radical e nas suas terminações. Baja, bajas. O verbo saber, da mesma forma, sepa, sepas.
o verbo ser e o verbo ver também. Então, é importante, aluno, que você esteja aqui de olho nessas tabelinhas que a gente passa para vocês, que vai facilitar muito a hora de estudar, certo? Nós temos aqui outros verbos que vão sofrer ali uma mudança vocálica, ou seja, na última sílaba da raiz. No lugar do E, certo? Vai trocar por I. E no lugar do E, vai trocar por I, E. IE ou ir, como é o caso dos verbos pedir, querer, sentir. Então, eu vou ter pida, quiera, sienta. Então, observem que há muitas mudanças. E aí você pode se perguntar, professor, eu preciso decorar, memorizar todas essas tabelas? Claro que não, galera. Você precisa se ligar aqui nas trocas. Então, se eu sei a troca do E para o I, quando eu me deparar com o verbo pedir, eu já sei que ele é irregular e que ele vai sofrer ali uma transformação. A mesma coisa do E para o IE. Quando eu me deparar com o verbo querer, eu sei que ele vai sofrer uma transformação quando estiver falando do modo subjuntivo, certo? Lembrem-se que nós estamos falando do modo subjuntivo. Outros que sofrem aqui também essa mudança que a gente chama de câmbio vocálico, né? Essa mudança vocálica é o OR por o E, o OR por o E ou U, ou UR por UER. Então, observem que eu não vou precisar memorizar verbo, mas eu tenho que saber aqui quais são os verbos que sofrem essas mudanças. Então, quando você estiver estudando, é só lembrar disso, certo? Nessa aula, nós também vamos falar aqui sobre as apócopes. O que são apócopes? Redução, certo? Lembrem-se disso. O que é uma redução? A língua espanhola preza pelo que mesmo? A língua espanhola, ela preza pela claridade. De quê? Claridade de sentidos, claridade do texto. Então, a apócope é uma redução que vai acontecer em alguns adjetivos quando há uma alteração no som. Então, a apócope é justamente isso, a redução do som, certo? E temos casos específicos de apócope. Para quê? Para que o seu texto fique claro, para que não haja dúvidas, para que não haja duplicidade de sentidos. Então, observem aqui, o que é uma apócope? A apócope é a supressão, ou seja, a redução de um fonema ou uma sílaba no final de uma determinada palavra. Quando é que nós usamos a apócope? Quando é que nós usamos as palavras apocopadas, reduzidas? Existe uma regra específica para o uso da apócope. Então, nós a utilizamos antes de um substantivo masculino e que esteja no singular, certo? Claro que, como toda regra, a apócope também tem a sua exceção. Quando eu tenho aqui os adjetivos qualquer e gran, eles podem preceder, eles podem vir antes de substantivos masculinos ou feminino, que é o qualquer e o grande, que na língua espanhola apocopado é qualquer e gran,
certo? Olhem aqui nesse meu slide algumas palavras da língua espanhola que são reduzidas. O mucho e o muy, que é muito. O santo e o san, que é santo ou são, como São Francisco, São José, São Paulo, certo? Suyo e su, que é seu. Terceiro e tercer, que é terceiro. Malo e mal, que é mal. Bueno e buen, que é bom. Grande e gran, que é grande. Tanto e tan, que é tanto. Primeiro e primeir, que é primeiro. Tuyo e tu, que é teu. Quanto e quan, que é quanto do português. Qualquiera e qualquer, que é o qualquer do português. Ninguno e ningum, que é nenhum. Alguno e algum, que é algum. Uno e que é o do português. E mio e mi, que é o meu, certo? Então, lembrem-se, apócope é uma redução, certo? A apócope, ela pode acontecer ainda em pronomes possessivos, nas palavras grande e qualquiera, primeiro e terceiro, no numeral ciento e em outras situações com outras classes de palavras que são diferentes. Então, apócope nada mais é do que uma redução da língua espanhola. Portuguesa não, professora Ila, da língua espanhola. Então, eu tenho aqui a apócope dos pronomes possessivos. Quando que eu vou usar essa forma apocopada? Eu confesso para vocês que eu gosto muito dessa palavra, forma apocopada. Quando que eu vou utilizar? Quando essas palavrinhas aqui, mio, mia, tuyo, tuya, suyo e suya, que é o meu, o minha, o teu, o tua, o seu e o sua, quando eles estiverem diante de qualquer substantivo masculino ou feminino, tanto no singular quanto no plural. Na forma apocopada, ela se torna neutra, ou seja, ela tanto vai servir para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Então, eu tenho no lugar de mio ou mia, meu ou minha, mi ou mis. No lugar de tuyo ou tuya, eu tenho que é o teu ou tua, tu ou tus. E no lugar de suyo ou suya, que é seu ou sua, eu tenho su ou sus. Lembrando que as formas apocopadas, elas vão flexionar aqui no plural. Só não irão flexionar no gênero, certo? Mis perros son mis mayores e mejores amigos. Meus cachorros são meus maiores e melhores amigos. Então, observem que o mis é o mesmo que mios ou meus, certo? Que color és tu, pelo? Que cor é teu cabelo? Então, observem que esse tu aqui, ele é sem acento. Por quê? Se nós tivermos o acento, ele é pronome pessoal. E nós estamos falando de pronome possessivo. Pronome possessivo, posse. É só lembrar da nossa aula anterior,
certo? Eu tenho aqui a apócope, a redução das palavras grande e qualquer, que é grande e qualquer. A palavra grande, quando ela estiver antes de um substantivo masculino ou feminino, singular, ela perderá sua sílaba final, ficando assim gran. Hoy es um gran dia. Hoje é um grande dia. Lembrando que na língua portuguesa nós não temos essas apócope. E vocês podem pensar assim, por que nós utilizamos elas na língua espanhola? Justamente para que o leitor, o interlocutor, não tenha dúvida daquilo que o outro quer passar, certo? Nós temos também aqui a palavra qualquiera. Qualquiera é o mesmo que qualquer. Então, quando ela estiver antes de um substantivo masculino ou feminino singular, também perderá sua letra final, ficando qualquer. Olha o nosso exemplo. Puede sentar-se em qualquer mesa. Queremos um quaderno de qualquer color. Pode sentar em qualquer mesa. Queremos um caderno de qualquer cor. Lembrando que no português não existem as formas apocopadas, certo? Nós temos também aqui a apócope dos numerais primeiro e terceiro. Quando que eles vão sofrer aí essa mudança? Quando vierem diante de substantivos masculino singular. Ficando então primeiro e terceiro. Mañana es el tercer día del mes. Amanhã é o terceiro dia do mês. Papá foi el primer colocado de la corrida. Papai foi o primeiro colocado da corrida. Observem aqui que ele sempre virá antes do substantivo masculino, certo? Olha aqui as formas. Bueno e malo. Agora nós temos adjetivos que vão se tornar buen e mal, que é bom e mal. E também sofrerão essa apócope quando vierem diante de substantivos masculino singular. Mi hermano es un buen hombre. Hoy es um mal dia. Ou seja, meu irmão é um bom homem. Hoje é um mau dia, certo? E temos também alguns pronomes indefinidos, como alguno e ninguno, que sofrem a apócope, também quando estiverem ali antes de substantivo masculino singular. E aí eles vão virar algum e nenhum, algum e nenhum. Porém, na sua forma apocopada, reduzida, eles ganham la tilde, ou seja, o acento diferencial. Algum dia vas olvidar-me. Algum dia vai me esquecer. Tu não vas a sair de nenhum modo. Tu ou você não vai sair de nenhum modo, certo? Então, atenção aqui. Nós temos também a apócope diante do numeral ciento. O numeral ciento, que é el cien, ele vai sofrer a apócope também diante de substantivos masculinos ou feminino no plural. Hay más de 100 personas en la cola de espera.
há mais de 100 pessoas na fila de espera. Observem aqui um falso cognato, ou seja, palavra escrita da mesma forma, mas com significado diferente. Nós temos também nessa aula o uso dos porquês. Vocês estavam achando que vocês tinham se livrado disso, não é? Que só tem porquê na língua espanhola. Ih, estão muito enganados, porque nós temos porquê, aliás, só tem porquê no português, nós temos porquê no espanhol também. Os 4, acreditem. O que é o porquê? Ele é usado, aqui o porquê separado e com acento, somente é usado diante de expressões interrogativas de uso direto ou indireto, certo? Por que estás tão lejos de nosotros? Por que está tão longe de nós? Uma interrogativa direta. Por que direta? Porque ela vem com a interrogação tanto no início quanto no final. Não sei por que estás tão lejos. Não sei por que está tão distante. Uma interrogativa indireta. Aquela frase que a gente responde, mas ali com uma certa ironia ou duplicidade. O porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é uma conjunção de causa ou final. O seu objetivo é explicar a causa de outra frase. Entendi todo o porquê, me lo has explicado muy bien. Entendi todo o porquê, entendi todo o motivo, porque você me explicou muito bem, certo? Estou aqui porque me chamaste. Estou aqui porque me chamaste. Então, eu tenho aí a causa. O porquê junto e com acento indica causa do motivo. E como na língua portuguesa, ele sempre vem precedido do artigo el ou outro determinante como su, este, outro. Olhem bem aqui. E ele pode ser pluralizado, los porquês. Então, eu tenho, ella siempre dice que não sabe explicar lo porquê de sus actos. Ela sempre diz que não sabe explicar o porquê de seus atos. E o porquê separado e sem acento, ele é um pronome ali, ele pode ser substituído por qual ou por el qual. Me confesó su preocupación porque sus hijos pudieran enfermar-se. Ou seja, confessou-me a sua preocupação porque seus filhos poderiam estar doentes, certo? E olhem bem aqui o uso desses porquê. Porque junto e sem acento responde ou afirma. Porque separado e com acento interroga ou exclama. Porque junto e com acento causa ou razão. E o porquê separado e sem acento por qual. Você pode substituir, certo? Nós também temos aqui a diferença do donde e do adonde. O donde, ele é utilizado para encontrar algo, a posição. Donde está tu mochila? Tu mochila? Onde está sua mochila? Certo? Nós temos o de donde, que é para indicar a origem de algo ou alguém. De donde es tu familia? Mi familia es del sur de Itália. De onde é sua família? Minha família é do sul da Itália. E o adonde, ele também é um advérbio relativo de lugar,
formado pela preposição a mais o advérbio donde. E ele expressa uma palavra que já foi dita anteriormente. La plaza, aonde vamos estar muy cerca. A praça aonde vamos estar está próxima, certo? E temos aqui o adonde acentuado, que ele serve para indicar a direção, certo? Adonde vas después de la clase. E nós temos o adonde separado, que é o mesmo advérbio do caso anterior. Não me gusta que vas adonde quieras sin mim. Não gosto que vá aonde queira sem mim. Certinho? Nós temos também os ditados populares. Barriga cheia, coração contente. Barriga llena, coração contente, não é? Então, os ditados populares, os dichos populares, são provérbios, são expressões ditas no dia a dia, num discurso informal. E pasmem, na língua espanhola é muito comum. E nas provas do Enem também. Estas frases populares carregam consigo um conhecimento. Isso é transmitido através da sabedoria do tempo, não é? Vai passando de família, de geração em geração. Por isso que eles são chamados de ditados populares ou ainda de provérbios. Os provérbios e os ditados, eles são usados no mundo inteiro, não só na língua portuguesa, como na língua espanhola e em outras línguas também, certo? Olhem aqui uma tirinha do Gaturro. A diente regalado no se le mira el caballo. Ah, o que seria? Ladra que muerde, não pero. Cachorro que late, não morde. Em mosca cerrada não entra bocas. Em boca fechada não entra mosca. Al que ayuda, Dios lo madruga. Claro que o Gaturro está confundindo tudo, não é? Porque seria quem cedo madruga, Deus ajuda. Em casa de cuchillo, herrero de pau. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Em todas habas se cuecem partes, ou seja, em tudo o Gaturro confundiu, trocou tudo. E aí ele diz por último, ahora sí, tenía un poquito desordenada las ideas, no más. Também, depois do que a Agatha fez, né? Como é que ele vai ficar aí com as ideias desordenadas? Jamais, ele nem é bobo, certo? Então vamos falar hoje de mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que é Crônicas de uma Muerte Anunciada. Vocês já sabem que o Gabriel Garcia Marques, ele foi um Nobel de Literatura lá no ano de 1982, não é? Ele era gostava muito de romances, não é? Ele era conhecido pelo seu estilo romântico. Nesse livro, ele conta sobre a forma de reconstrução, né? A história de um assassinato, o assassinato de Santiago Nassau, que é pelos gêmeos Vicário. Então ele vai contando como que tudo isso aconteceu, sabendo que ele era filho de um general e que ele foi morto ali com um único propósito. Será qual foi o propósito pelo qual ele foi morto? Então nós podemos perceber que nessa história do Gabriel Garcia Marques, mais uma vez nós temos o desenrolar de uma novela. E se eu fosse vocês, eu ia pesquisar, ia dar uma lida, certo? Porque agora nós chegamos àquele momento que é especial. Que momento é esse? Que nós vamos viajar, é claro, não é? Já estão aí com as malas?
Mochilas, eu sou aquela que leva a mala, não sei vocês. Mas vamos lá, direto para o aeroporto. E aí, galerinha? Desembarcaram na Colômbia? E aí, estão gostando da nossa viagem? Mas sem muitas delongas, vamos conhecer algumas curiosidades desse belo país. A Colômbia é conhecido pelas suas variedades no clima, certo? E ele é conhecido também porque fica a poucas horas de distância dos picos nevados, das praias caribenhas, das florestas tropicais. E a Colômbia é responsável por 50% da produção mundial de esmeraldas, ou seja, de pedras preciosas. O espanhol é o idioma oficial da Colômbia, falado por 99,2% da população. Mas a Constituição de lá também reconhece como línguas cooficiais mais de 60 dialetos indígenas. Olha a influência aí dos dialetos indígenas também na Colômbia. A Colômbia, ela possui 32 departamentos, ou seja, estados colombianos, 20 são cafeeiros. Conta-se que o café da Colômbia é o melhor do mundo, certo? Além disso, o clima da montanha é um clima equatorial que favorece o desenvolvimento da variedade arábica, que é uma das melhores do mundo de café, certo? Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, galera. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, não é? Pesquisa, manda aqui pra gente que nós vamos responder, tá bom, terceiro ano? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau e até a próxima, galerinha!